Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A você que acompanha as nossas redes sociais, com certeza já encontrou inúmeras histórias de uma graça alcançada através da intercessão de Nossa Senhora do Rossio. Estamos começando o Histórias de Fé, o qual compartilhamos testemunhos de pessoas que alcançaram uma graça desejada para a sua vida através da intercessão de nossa querida mãe e padroeira. Neste vídeo, a história do Silvio, da Tatiane e também de seu filho mais novo, o Miguel, que superaram as suas dificuldades ainda nos primeiros dias do nascimento de Miguel. E com certeza essa história vai tocar o nosso coração, porque encontramos no sorriso de cada pessoa dessa família o amor de Deus. Confira. Então, nós temos 2 filhos, né? O Miguel e o Luiz Guilherme, que é o nosso filho mais velho. Graças a Deus, a experiência da gestação e vida do Luiz Guilherme é uma vida extremamente saudável. Porém, o Miguel, ele já veio de surpresa, porque nós não podíamos mais ter filhos. E Deus nos agraciou, né? Porque era impossibilitado, inclusive, biologicamente, né? E quando nós descobrimos a nossa gestação, ela sempre teve muitos problemas desde o início, né? E eu precisei me afastar do trabalho, da igreja. E quando o Miguel nasceu, ele já foi diretamente para a UTI, porque nasceu com muito esforço. E dali começou a nossa batalha de quase 1 ano, né? Ele teve períodos muito longos, sempre muito grave, com várias enfermidades, sofreu 8 paradas, ficou em coma por 2 meses e algumas cirurgias. Mas a fase que mais nos emocionou foi a fase do Natal, que nós passamos com ele no hospital, e a fase do coma, né? Quando nós estávamos perto do Natal, o primeiro Natal que nós passamos longe da nossa família e do nosso filho mais velho, a gente teve a experiência de retorno à vida do Miguel, né? Então o Miguel, o Silvio chegou no dia 25, ele estava muito grave, infelizmente o médico tocou no ombro dele para dar más notícias, mas antes mesmo do médico se aproximar, o Silvio se aproximou do Miguel, pegou na mão dele e começou a rezar o terço, e ali o Miguel começou batimentos cardíacos a melhorarem. Ele estava muito cianótico e muito apático e começou já a temperatura aumentar e tudo mais. E o médico até mesmo falou que acredita muito em Deus, mas aquele dia ele viu o poder da oração. E na fase do coma do Miguel, a médica olhou para mim, que estava lá primeiramente com ele, e disse que não havia mais condição do que ser feito, né? Eles trouxeram o melhor aparelho de São Paulo para poder dar suporte respiratório para o Miguel. Ele estava com os melhores maquinários, né, para dar todo o suporte, melhores medicações, 5 sedativos, né? E infelizmente, como a médica mesmo olhou para mim e falou, mas se ele parar mais uma vez, a gente não consegue mais trazê-lo à vida. Então, eu peço que a senhora chame a família para se despedir, porque a condição do Miguel é muito grave mesmo. E diante daquela conversa que ela teve comigo e de toda a situação já que a gente vinha acompanhando há muitos meses, por mais que aquilo me doesse, a princípio eu entendi que era o que Deus queria para ele, né? Cessar um sofrimento e levá-lo de volta à casa do Pai, né? Então eu conversei com Deus e falei a Ele que se essa fosse a melhor opção para o nosso filho, então que Ele o fizesse e que a gente jamais se revoltaria contra Ele, porque a gente estava olhando para o sofrimento do nosso filho, porque quando alguém conta, você não consegue imaginar, né? Mas a gente vendo
toda a situação, ele ficou com restrição de manuseio, então ninguém podia pegar nele, não podia se trocar a fralda, não podia nem falar com ele que ele podia desestabilizar. E aí no hospital nós tivemos um suporte espiritual da irmã Maria Inês, que inclusive é a madrinha dele. E no dia que nós estávamos também rezando o terço, ela viu debruçada sobre o Miguel, Madre Teresa. E então ali a gente já vinha vendo um resgate, né? E Deus foi aos poucos fazendo o resgate da saúde do Miguel, diante de todas as orações que nós nos propusemos a fazer, e de muitos amigos conhecidos, pessoas não conhecidas, né, que fizeram propósito de fé para a saúde do Miguel melhorar, né? E quando nós entregamos ele 100% a Deus e a Nossa Senhora do Rossio, a gente viu que ele conseguiu entrar aos poucos e fazer a parte dele, que não era mais a parte da medicina, que já estava desenganado, né? E desde então, 99 anos de Hospital Pequeno Príncipe, nunca se conhecera ou tivera uma visita de Nossa Senhora do Rossio, que é a padroeira do Paraná, no hospital. E a partir da vida do Miguel, na estada dele lá no hospital, nós pudemos mostrar a muitas mães o poder da mãe, né? E a gente sabe que o poder maior, quem faz o milagre, é Jesus Cristo. Mas como lá no casamento, né, Maria pediu a intercessão de Jesus, né, nas bodas, a gente acredita muito que ainda hoje ela faz essa ponte, porque é mãe, né? E a gente como mãe sabe que uma mãe falando ao filho é outra luz que o filho tem, né? Um outro olhar, com toda a grandiosidade que ele tem. São muitas pessoas a serem acolhidas por ele. E essa ponte que Nossa Senhora faz é essa ponte que a gente acredita que ela fez por nós, né, em intercessão do Miguel. A oração cultivada nesse momento de dificuldade que passaram ainda nos primeiros dias do Miguel impulsionou uma conversão em sua ação pastoral. Silvio e Tatiane demonstram um testemunho de fé profundo, o qual então impulsiona levar a imagem de Nossa Senhora do Rossio a muitas outras pessoas. Confira então, neste momento, a ação de evangelizar e também de propagar a devoção à Nossa Senhora do Rossio. Como o Miguel estava dentro do hospital, estava sem condições de receber visita, e a gente estava dentro e não tinha o que fazer, nós vamos fazer a missão. Hoje nós vamos levar o nome de Maria, mostrar a honra de Maria e mostrar o reflexo daquelas mães com aqueles filhos, de tudo que Maria viveu com Jesus, né? E foi aí onde a gente conseguiu, né, através do santuário, de muitos amigos, a gente pediu, né, que pudessem arrecadar imagens, até mesmo porque a gente não tinha condições financeiras, arrecadar imagens, peça doação para entregar as imagens ao próximo, para que a gente mostre para essas mães qual é a importância e qual é a honra que Jesus deu a Maria. E através desse trabalho que a gente fez, a gente conseguiu mostrar para muitas mães, né, aliviar muitas mães através da mensagem que a gente passava, da importância que Maria foi e é para Jesus, da importância que aquelas mães eram para aqueles filhos, né? E a gente sempre falava para elas, não peça a cura, peça que seja feita a vontade de Deus. Até a madrinha do Miguel, a irmã Maria Inês, ela falava, eu não consigo aceitar que vocês, não consigo entender que vocês chegaram neste ponto, né? Porque é um ponto, querendo ou não, na minha visão, maravilhoso. Se Deus tem um reino dos céus, se Deus quer o melhor para nós, se a gente acredita na vida eterna, a morte de Miguel não podia ser um flagelo para nós. Então a gente conseguiu colocar dentro da cabeça, claro que a gente queria, né? E naquele dia do Natal, como a Tati falou,
na oração do terço, eu conversei com Deus e falei: filho, o papai conversou, hoje é aniversário de Jesus, e se for da vontade dele, ele receber esse aniversário, que é a tua vida, o papai e a mamãe vai aceitar. O mais difícil que seja para um pai, para uma mãe, ter que aceitar a morte de um filho, a morte a gente tem que entender como maravilhosa. Nós cristãos católicos, ou seja, católico ou protestante, nós temos que aceitar a vida eterna. A gente sabe que esse mundo tão imundo que a gente vive é um mundo que nos dá muitas provações, mas muitas tentações, né? E essas tentações fazem com que a gente queira ficar, muitas vezes. E naquele momento, né, que eu conversei com Deus, e bem no final da oração, que eu estava no Salve Rainha, que o médico chegou, como a Tati comentou, depois da oração, o Miguel, ele reviveu ali, a gente conseguiu sentir, eu não tinha falado nada para ninguém. E era 10 horas da manhã a primeira visita. E às 3 horas da tarde eu fui contar pra Tati. A gente almoçou naquele Natal. E às 3 horas da tarde eu fui contar pra Tati o que tinha acontecido. Então assim, e isso a gente conseguiu levar para muitas mães. E o Miguel, ele ficou muito conhecido porque era o pai e a mãe do Miguel, o pai e a mãe do Miguel. Vamos conversar com o pai e a mãe do Miguel. E eu até tive um atrito com uma senhora, que era a avó de um menininho, como a filha dela era de menor, a avó tinha que estar acompanhando. E essa avó não concordava com o trabalho que a gente estava fazendo. Até mesmo porque ela era protestante. Ela era da Assembleia, assembleiana, 22 anos, como ela falava, tudo. E eu falando para ela da importância da Maria, nós debatendo lá na casa de apoio. E ok, ela foi pro quarto da criança, tudo, a gente conversou, e ele era cardíaco, tinha problema do coração, e ele ia fazer uma pré-cirurgia, um procedimento lá, e ele falava que que ele estava vendo a mamãe do céu. Naquele momento, aquela senhora, ela lembrou de tudo que a gente conversou, e ter a graça de mostrar principalmente para aquela pessoa que não honrava a Maria, e no final ela queria uma imagem que fosse levada para a cidade dela para mostrar que ela ia honrar a Maria. 22 anos de Assembleia é muito gratificante para nós. Então, e a gente resolveu propagar isso, levar adiante. Então a nossa missão hoje é levar Maria, né, Jesus e Maria, né, e mostrar para as pessoas a importância e a honra que Deus sempre deu a Maria. A imagem é apenas um gesso. A gente sempre fala, é apenas um gesso. Mas você vai lembrar da mãe de Jesus sempre quando você precisar. E a gente precisou. E a gente conseguiu a graça, né? E foram muitas graças. E as orações que nós fazíamos, né, para aquelas famílias, a gente sempre levava o nome de Maria e dava aquele consolo para as mães. Então, através de Maria, nós conseguimos, né, com a graça de Deus, fazer com que muitas mães se sentissem mais aliviadas e mais confiantes na fé. Então foi esse sempre o nosso objetivo, levando o nome de Maria. E hoje, né, até que seja feita a vontade de Deus na nossa vida aqui na Terra, eu vou estar levando o nome de Nossa Senhora do Rossio, né, o título de Nossa Senhora do Rossio, para as pessoas, né? Às vezes eu converso, né, eu estou em reuniões, como eu faço parte do movimento sindical, e eu vou afora, né, muitas vezes em reuniões eu converso com outros, na hora eu sinto ali, eu falo um pouco de Maria. Conhece Nossa Senhora do Rossio? Não conheço. Vejo que a pessoa é cristã, começo a falar um pouco da história, a pessoa gosta. No outro mês seguinte a gente leva uma imagem, né, e com o apoio agora do santuário, né, que no começo a gente tinha um pouco de dificuldade, porque as pessoas queriam, recebia uma imagem, outra pessoa via, não, eu também quero. Se emocionava ali, eu estava numa mesa de negociação, teve uma advogada que se emocionou, chorou tanto, ela falou, meu Deus do céu, você não tem noção, o que eu senti agora, eu quero uma imagem. Tanto é que na próxima semana eu vou levar a imagem para ela. E a gente tinha uma dificuldade porque a gente tinha que comprar a imagem, né? E hoje o santuário
né, através do reitor, o padre Edilson, falou: então vamos fazer o seguinte, nós vamos doar as imagens para que a gente leve o nome de Maria adiante. Então, para nós é muito gratificante falar dessa história, né? Como eu falei, a história do Miguel, ela tem vários momentos, vários testemunhos, né? Testemunho de fé, e um deles, né, é esse. E eu tenho certeza que, como a Tati falou, em 99 anos de Pequeno Príncipe, hoje Maria não foi só visitada. Hoje Maria, ela tem um altar. Hoje Maria, ela se encontra na capela do Pequeno Príncipe. E isso para nós é muito emocionante e gratificante. E todos os momentos que a gente estava lá na capela, que a gente ia cantar, porque a gente começou a cantar junto na capela, me emocionava ver e saber que através de uma ponte, através do Miguel, a imagem estava lá. Então, para nós é muito emocionante falar dessa história. A nossa próxima graça foram todos os profissionais que se envolveram, muitas vezes gratuitamente, em prol do benefício, né, e da saúde do Miguel. E aí ele começou só a progredir, graças a Deus, nunca mais precisamos reinterná-lo, né? Ele vai todos os meses, porque ele ainda continua usando a traqueostomia, e todos os meses precisa ser trocada. A gente precisa fazer a troca de cadarço, material para aspiração da tráqueo. Ele ainda usa o oxigênio, que é a graça pela qual ainda nós pedimos, porque a tráqueo para nós hoje faz parte dele, né? Como se fosse parte do corpo dele. Mas o oxigênio o limita muito, e limita muito a nós como casal. Porque o fato de nós sempre estarmos envolvidos na igreja, para nós sempre foi muito bom estarmos todos juntos, mas nem sempre isso é possível por conta do oxigênio. Então, é a graça que nós pedimos tanto a Deus. E hoje os cuidados dele são terapêuticos, ele está na PAI através de também uma irmã nossa da igreja, Dona Marisa, e aí tem todas as outras terapias que ele faz para poder sempre estar evoluindo, né? Os médicos deram muitos nãos para nós, né? Mas ele já venceu tantos outros nãos que a gente não desiste, vai sempre tentar proporcionar a melhor condição possível de saúde para ele e para que ele também possa no futuro ter uma independência, porque hoje a gente vislumbra um futuro para o nosso filho mais velho, por ter uma condição melhor de saúde, né, por já estar iniciando a sua independência. Mas o Miguel, a gente ainda vislumbra um futuro sempre conosco, porque ele precisa desse suporte, né? Ele é traqueostomizado, usa oxigênio, é autista, tem uma síndrome muito rara que não tem cura, síndrome de Kleefstra. Então, ele demanda muitos cuidados que demanda da rotina e dependência de nós como pais e adultos. E a gente não tem uma rede de apoio, né, de alguém que possa nos substituir por conta da responsabilidade, né, que as pessoas veem diante da situação e condição de saúde dele, né? Então, hoje a nossa vida gira um pouco em torno, né, da vida do Miguel, né? Então, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente sempre pensa, vai dar para ficar, um vai ter que ir, o outro vai ter que ficar, quem vai ficar com o Miguel, como nós vamos nos organizar, né? Mas nada disso impediu também que nós, como casal, entrássemos num consenso, né, de continuar, né, em gesto concreto, a viver a nossa fé. Né? E hoje eu, como ministra da Eucaristia, que para mim é um dos ministérios mais bonitos da nossa igreja, também ali como figura física, tenho a intenção de levar o Cristo, né, através disso. E cada vez que nós olhamos para o rosto do nosso filho, eu sempre me emociono com isso, porque não engrandecendo o nosso filho, mas a gente sabe que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a gente consegue olhar no sorriso dele tudo que ele representa, né, como o amor, né, de nosso Senhor Jesus Cristo,
né? E como o carinho da mãe. Então, o rosto, o sorriso do nosso filho nos fortalece para continuar na missão, né? E em ações concretas como essa que a gente tem feito, mas também como ajudar a nossa comunidade, né? A nossa comunidade cristã, nossa igreja. Agradecemos ao Silvio e à Tatiane pela partilha de vida e a história do Miguel. Desejamos a vocês as bênçãos de Deus de forma abundante. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais conteúdos sobre a devoção a Nossa Senhora do Rossio. Vale lembrar, acesse o nosso site santuariodorossio.com para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui em nosso santuário. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora lhe proteja sempre com o seu manto sagrado. Um forte abraço.